Em abril, o mercado de crédito foi bem, mas não tão bem quanto esperávamos. A gente vai explicar aqui por quê. No mês de abril, o índice de debêntures da Anbima, que mede o spread médio dos papéis de crédito no mercado local, fechou 3 basis points. Isso significa que os preços dos papéis, na média, subiram um pouco no mês, além dos juros que os papéis pagam para os fundos. Mas, na verdade, quando você quebra a performance do índice, você consegue observar que se não fosse o efeito do setor de saúde que comprometeu a performance do índice no mês, esse índice teria fechado por volta de 20 basis points, que seria uma performance muito forte. Então, o que aconteceu no setor de saúde no Brasil durante o mês prejudicou o índice e foi basicamente concentrado em dois emissores que soltaram resultados do quarto trimestre que assustaram um pouco o mercado, ou decepcionaram um pouco o mercado, e o mercado puniu esses papéis com quedas de preço e abertura, portanto, de spreads, e assim a gente chega nesse efeito combinado no índice de apenas 3 bips de fechamento. Aqui nos fundos da Kinea, a gente conseguiu entregar entre 100% e 110% do CDI nos nossos fundos de crédito, que é uma performance boa, mas não tão boa quanto a gente vinha conseguindo entregar nos últimos 6 a 8 meses, onde a gente estava entregando por volta de 120% do CDI na média. O mês, esses efeitos do setor de saúde, eles se concentraram na primeira quinzena do mês. Já na segunda quinzena, os spreads tinham parado de abrir nesse setor de saúde e agora na ponta a gente até viu um leve fechamento, ou seja, o mercado parece que já precificou os eventos que ficaram conhecidos após o resultado do quarto tri dessas emissoras. Acho que vale mencionar que o setor de saúde no Brasil é principalmente composto por seguradoras de saúde, por hospitais e redes de diagnóstico e laboratórios e pelas indústrias que vendem os insumos para os hospitais e para os laboratórios. A gente já observa melhoras nessa cadeia, que é uma cadeia longa, na parte de seguros. Tá? Os resultados já vêm melhorando, mas eles ainda não apareceram muito nos hospitais, nas redes de diagnóstico e nas empresas de distribuição de insumos. A gente espera que isso vá acontecer ao longo do tempo, nos próximos trimestres, tá? Questão aí de 1 a 2 anos, para essas empresas se reorganizarem operacionalmente e para as melhoras do mercado na ponta das seguradoras, são as pagadoras do sistema, aparecerem também nas partes mais baixas da cadeia. Acho que vale mencionar que essa é uma indústria que tem muitos ativos reais, que geralmente podem ser utilizados como garantia para financiamentos, podem ser vendidos também em situações de estresse. Elas têm uma liquidez bastante relevante, que é capaz de honrar as dívidas de curto prazo por 1, 2 anos, enquanto elas estão nesse processo de reestruturação, mesmo que elas não façam nada em termos de venda de ativos, E elas também têm, em geral, acionistas bastante sólidos, que historicamente se mostraram dispostos a suportar as companhias em momentos de algum estresse. Então a gente continua tranquilo assim com o outlook de médio prazo desse setor, a gente não espera que isso seja um problema muito sério para o nosso mercado, aqui é um problema temporário na nossa opinião. Eu acho que vale dizer que, por isso, a gente continua otimista com a classe de ativo aqui no Brasil, pelos motivos que a gente vem ressaltando aqui já há alguns meses. O primeiro é que os fundamentos das empresas no Brasil vêm melhorando já há bastante tempo, eu diria até desde o segundo tri do ano passado. As empresas têm focado em desalavancagem e ganho de margem ao invés de crescimento de market share, Isso ajuda, A gente tem visto isso em quase todos os setores, talvez a maior exceção seja o setor de saúde. A gente também tem uma questão técnica no mercado de crédito que é bastante favorável. A gente está vendo um fluxo de entrada em fundos de crédito bastante positivo, a gente acha que isso tem motivos para continuar, então isso é pressão compradora de papéis no mercado. E por fim, a gente vê que o valuation já não está no melhor momento que estava, mas continua ainda acima dos níveis mais baixos históricos que a gente viu. Então a gente continua otimista, a gente acha que a tendência de spread para os próximos meses é de fechamento. Apesar da nossa visão positiva de curto e médio prazo para crédito, como eu acabei de explicar, acho que vale mencionar um caso que acabou de acontecer no finzinho do mês aqui de abril, que foi o caso de Via Varejo, um grande grupo varejista aqui no Brasil, que acabou de anunciar a conclusão ou início de um processo de reestruturação extrajudicial de suas dívidas, que é basicamente um acordo feito com alguns de seus credores que permite à companhia alongar o pagamento das suas dívidas e reduzir o custo dos juros dessa dívida que ela tem, consequentemente aliviando o fluxo de caixa da companhia e dando um horizonte maior para a companhia trabalhar a sua reestruturação operacional que já vem em andamento há mais ou menos 1 ano. Isso tem um efeito sobre o nosso mercado que é o seguinte: os papéis dessa companhia eles vão ser marcados a mercado, ou foram marcados a mercado, a mais ou menos 50% do valor que eles vinham sendo marcados antes deste anúncio. Isso, consequentemente, é perda para os fundos e para os bancos que carregam esse papel. Aqui na Kinea a gente tinha uma exposição de 0 nesse papel, a gente não tinha
esse papel em portfólio, isso não será um problema para os nossos fundos. Mas isso pode causar alguns problemas para outros fundos de crédito que podem vir a ter resgates ou serem forçados a vender papéis no mercado e, consequentemente, para fundos como o nosso aqui da Kinea, que não tem esse problema, pode representar uma oportunidade de compras, né, vendas forçadas de outros fundos que nos permitiriam comprar papéis a preços mais interessantes. A gente até acha que a magnitude desse movimento deve ser relativamente pequeno, tá? Porque a magnitude, a escala do problema de via varejo é relativamente pequena em relação ao, por exemplo, o tamanho que a Americanas representou para o mercado em janeiro de 2023. A gente estima que o problema para o mercado vai ser na casa de menos de 20% do que o problema de Americanas foi para o mercado naquele momento. Então, assim, pode haver uma volatilidade de curto prazo, eu diria algumas semanas, na minha opinião, mas a gente acha que não é nada que descarrilhe o nosso mercado e, de novo, eu acho que para a Kinea pode representar uma boa oportunidade. Para mais informações sobre crédito, eu recomendo a leitura do nosso relatório de gestão. Também, se você tiver curiosidade sobre o que estiver acontecendo fora do Brasil e em outros mercados, também a carta e o vídeo dos fundos de multimercado são muito interessantes. E nos sigam nas redes sociais. Muito obrigado e até mês que vem.